segura as pontas, meu querido, segura as pontas, minha querida, porque se você não segurar, não vai dar certo. Se você pegar o contexto da criação, ali em Gênesis 2 em diante, você vai perceber que todas as cagadas, desculpa a palavra, todas as cagadas que acometeram a primeira família humana foi porque não controlaram os seus desejos, foi porque não conseguiram segurar as pontas. Aliás, você tem que entender que Eva poderia ter dito não para o pecado. Ela estava no paraíso, ela estava com a presença de Deus, ela tinha um direcionamento divino e mesmo assim deixou-se levar pelos desejos e pelas emoções. Olha, se você analisar tudo que a ciência fala, alguns coaches e tudo mais, a mente tem que sobressair as emoções, porque quando você está tomado por emoções, principalmente a raiva, a agonia, a tristeza e tudo isso, você acaba falando coisas que você se arrepende depois. Se você analisar o contexto, Deus disse para Eva e disse para Adão: não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era uma ordem expressa de Deus de comer. Gustavo, por que Deus não tirou a árvore lá do Jardim do Éden? Pelo livre-arbítrio, meu filho. Eu e você tem o direito de escolher o que a gente quer. Deus nunca te impôs que você fizesse alguma coisa. Ele te dá o direito de você dizer, não estou afim, ou dá o direito de você fazer, eu estou afim. A árvore do bem e do mal era o livre-arbítrio materializado para os primeiros seres humanos. Eva, então, começou a cobiçar o que ela não devia nem olhar. Se você pegar Gênesis capítulo 3, versículo 6, olha só o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Olha o começo do verso. Vendo a mulher aguçou os olhos. O fruto provavelmente devia ser bonito. Satanás enredou a mente dela com historinhas perturbando a verdade de Deus, de que poderia comer sim, que ela não ia morrer. Então ela começou a olhar com outros olhos para o fruto. Ela viu, despertou o desejo. Mais do que isso, era boa, ou seja, além de aguçar o desejo para os olhos, a sua boca começou a ficar com água, porque ela começou a imaginar o sabor daquele fruto. E mais do que isso, ela desejou os benefícios que aquele fruto daria. Olha, numa coisa, Satanás mentiu. Ela realmente conheceu o bem e o mal. O quê? As consequências das coisas boas e as consequências das coisas ruins. Em sua vida, em minha vida, tudo que nós escolhemos tem consequência. E todas as vezes que a gente deixa nos levar pelas emoções, nem sempre as consequências são boas. Se você virar a sua Bíblia e no capítulo 4, você vai ver que Deus fala para Caim o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito? 4 verso 7. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ninguém é perfeito, mas todos nós devemos desenvolver o autocontrole. As emoções, se entrarem na nossa vida de vez, vai dar ruim. Deu ruim com Eva, deu ruim com Caim, deu ruim com muitos outros personagens bíblicos, com muitas outras pessoas, deu ruim com o presidente, que às vezes se deixa levar pela emoção e acaba falando coisas desnecessárias. E eu digo para você, até quando você vai deixar com que as emoções dominem as suas decisões, que as emoções estraguem os seus relacionamentos? Pare e pense o que você tem ganhado em deixar que a sua raiva, a sua angústia, a sua agonia, a sua tristeza decida seus caminhos. Analise para onde você está indo com todas essas emoções ruins. Não é para você negar a emoção, porque a emoção faz parte do ser humano. Estou falando que é para você refrear as suas escolhas, para que elas não sejam baseadas em emoções. Deus abençoe para que você observe a história dessa semana e entenda que as emoções muitas vezes querem nos destruir. Não porque somos maus, mas porque quando fazemos as coisas sem pensar, nada acaba bem. Deus te abençoe. É isso aí, galera. Comenta aqui embaixo se você já colheu uma consequência de ter tomado uma decisão ou ter falado alguma coisa baseada em emoções como raiva, tristeza, angústia. Deixa aqui embaixo pra gente conversar.